Amigos, boa noite a todos. Alegria pela oportunidade de mais esta hora. Gratidão à espiritualidade que nos dá sustentação para que cheguemos até aqui, saudáveis, numa situação de conforto, de comunicação, de paz, né? A paz possível, na verdade, ela já, pela misericórdia, ela extrapola o nosso merecimento. Então, a misericórdia nos dá essa garantia. Entre amigos, e pela situação, assim, nesse clima de recesso, né, um cronograma terráqueo, gregoriano, mas é um clima de recesso. Por isso, nós propusemos hoje uma dinâmica um pouco diferente. E aí, o que nós faremos? Eu vou compartilhar, socializar com o grupo, né? O que chamamos de historietas, pelo aspecto didático que elas trazem e, naturalmente, contando com a complacência das pessoas, porque algumas delas são conhecidas. Então, às vezes, haverá repetição. Mas, suponhamos que dessas, por exemplo, 20 historietas, né? Umas 2 nos valham bastante, ou 4 sejam muito aproveitáveis, ou 6 sejam marcantes. A expectativa que, durante a nossa vivência, né, a semeadura de hoje fica ali, e às vezes ela, num primeiro instante, ela já dá frutos. E às vezes ela dá fruto de acordo com as circunstâncias que viveremos. E tem o aspecto de aproveitamento didático para os nossos grupos de convivência, porque nós somos multiplicadores, tá? História é uma maneira como didática. Já dissemos isso desde que a humanidade, né, terrena, ela teve a descoberta, a criação, a revelação da escrita. E a revelação está muito presente naquele enigma de Moisés, nas tábuas, né, da lei, que não se sabe bem os bastidores, se foi escrita direta, se ele próprio grafou, se alguém escreveu por ele, mas de todo modo a inspiração. Mas ali já ficou muito marcante, tem um marco importantíssimo ali de convivência devotada a Deus. Anteriormente, é claro que a revelação do fogo, a revelação da escrita, foram muito determinantes para os nossos saltos evolutivos coletivos. Os objetivos a que se prestam os escritos, né, são muitíssimos. Eles estabelecem, então, tratados, como as leis, eles estabelecem registros biográficos, possibilitam a comunicação entre pessoas distantes. E um dos maiores legados a que temos acesso, desse ponto de vista de correspondência familiar, amiga, comunitária, são as cartas bíblicas, né? As de Paulo, entre as comunidades, Pedro, Tiago. Então, nós temos na Bíblia biografias, nós temos comunicação familiar, nós temos romance, registro histórico, como Atos dos Apóstolos, livros proféticos, como o Apocalipse, como Jeremias, com alguns trechos, metáforas, como na Gênese, grandes feitos, figuras lendárias, épicas, o nome que nós podemos dar, como foram as situações dos profetas. Temos exemplos muito psicológicos, muito humanos, referenciais nossos, das grandes personagens anteriores e posteriores ao nascimento de Jesus. Historieta é uma maneira mais resumida de um conto, e que traz muitas vezes um significado que justifica a história, que às vezes é entendida instantaneamente, às vezes por interpretação e às vezes por explicação. Por que nós estamos introduzindo com a historieta e com exemplos gerais? Porque Jesus se valia da didática dessas historietas, né?
E acho que, ao final, no desfecho, nós concordaremos com isso. Vamos lá. Há um livrinho que se chama Zen em Quadrinhos. Conforme o nome diz, né? São histórias de tradição oriental, desse tronco, né, de tradição milenar chinesa. E eu peguei algumas historietas aqui para exemplificar as características deste livreto. Um deles, que me chamaram a atenção, vai pegando o ritmo, vai pegando aqui no tranco, tá, gente? Um que é conhecido é um mestre oriental, ele é consultado, é muito comum essa relação de quando o Shela está pronto, o guru aparece, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Só que esse companheiro, ele chegou para um mestre e um samurai, né, como fosse, e perguntou: mestre, o que é o céu e o que é o inferno? Aí o samurai respondeu para ele assim: olha, não tem cabimento você me perguntar isso, porque você não tem inteligência para entender. E esta sua pergunta nem deve ter vindo de você, mas me disse que deveria ter colado. Você não sabe o que está perguntando e não saberia o que teria que responder. E a sua mente é pequena para um tema filosófico tão complexo. Aí o consulente, o companheiro, consulta e pergunta assim: mas como que o senhor me ofende dessa maneira? Como que o senhor se atreve? Ele falou assim: porque além de você ser ignorante, você é bravo e é covarde. E senão você se prontificaria para um duelo. Aí foi o limite. O companheiro estava consultando, ele, samurai, lá apelou e sacou da espada. Embainhou a espada. Assim que ele pegou a espada e tentou investir contra o mestre oriental, o mestre disse a ele: eis o inferno. Aí o consulente se apercebeu, notou, travou, pegou a espada, entendeu a lição e embainhou a espada novamente. E o mestre disse: este é o céu. Desembainhar a espada contra o nosso próximo é o inferno. Embainhar a espada e conter a cólera, este é o céu. Simbolicamente, eu sei que as pessoas aqui entendem bem, mas é lembrando que de vez em quando, no cotidiano, nós queremos desembainhar a espada, né? Para uma resposta, para retrucar, para protestar, para criticar, para brigar. Pelo exagero do direito, não está falando do direito legítimo, mas o exagero na forma como nós exacerbamos e tiramos a nossa espada. Aí nós nos infernizamos, mesmo que estejamos pautados no direito legítimo. É extrapolação. E quando nós conseguimos pacificar o nosso ser, Pedro, não me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Outro mestre oriental também foi consultado. Este estava bem no cume, bem no alto de uma montanha, de dificílimo acesso. E um companheiro, incomodado pela fama, pelo prestígio deste mestre, resolveu galgar a montanha para provocá-lo e incitá-lo, porque diziam que ele era imperturbável. E o discípulo duvidava desse negócio de imperturbabilidade, estado de perfeição da alma, nirvana, serenidade. Aí ele pega e empreende essa subida à montanha. Quando chega ao cume, cansado, encontra o mestre oriental em posição de meditação, tranquilo, sereno. E ele se incomoda porque o mestre, porque é melindrado, né, não se apercebeu da chegada dele. Aí ele diz assim: subiu uma montanha até alta para alguém que tão desmerecida fama e que é dorminhoco e desatento, nem percebeu a minha chegada. E o mestre continuou, sereno. Ele falou assim: se bem que pode não estar dormindo, pode fingir que está dormindo, porque além de tudo ele é medroso. E o mestre oriental estava tranquilo. Aí o outro atentou para que o mestre usava uma túnica e disse para ele: e aí ainda usa esse vestido aí. Como se isso fosse alguma depreciação, mas para a época e para o contexto, né? E está usando esse vestido aí, finge que está dormindo, ou dorme, é preguiçoso e é medroso, porque realmente não tem condição de me enfrentar.
E como o mestre não respondesse, ele desembainha a espada, apela e fala assim: eu vou aliviar essa carga da humanidade. O mestre, serenamente, abriu os olhos, olhou o companheiro e perguntou assim: o que acontece se alguém lhe traz um presente e você não aceita? Aí o companheiro ficou meio assim contrafeito, meio falou assim: a gente joga fora o presente, ou então volta com ele. E o mestre respondeu: pois bem, eu não aceito a sua ira. Vale para o cotidiano, né? Algumas pessoas, às vezes, nós, né? Tem dia que aquilo que a gente faz, assim, a pessoa sai para comprar uma briga, não é assim que fala às vezes? E acontece, né? Ambiente coletivo. A gente usa aquelas expressões assim: saiu de mal com a vida, perturbado, naqueles dias, atacado pelas razões, quis desabafar. A pessoa sai, às vezes, hoje eu vou esganar umas conversas desse tipo, né? Se encontrar alguém vigilante, haverá problema. Mas se encontrar alguém que pacifica, que não responde ao mal com o mal, estão se sereno. Perde a graça, perde o clima. Outra passagem do livro Zen em Quadrinhos. Um mestre oriental, novamente, meditando, e a Magali sabe bem que meditação é da cultura deles, é muito presente, né? E o mestre oriental, refletindo, e a Terra chamaria como, né? A história chamaria assim um malfeitor, um larápio, um ladrão, alguém com intenção furtivas, entra na casa dele e começa a procurar algum valor, né? A porta estava, inclusive, aberta. E encontra lá um mestre sentado no meio da sala, cultura, tapete, meditação. E ele fica intrigado. Você nem se incomodou e nem reagiu. Será que ele está me aprontando alguma? Será que está sozinho? E ficou meio inibido, perdeu um pouco da graça do que seria o roubo, né? E o mestre continua meditando. Aí o ladrão se incomoda, porque procurou, não encontrou nada assim de valor, e se incomodou e sacudiu o mestre e perguntou para ele: onde está o seu dinheiro? O que você tem de valor? É melhor dizer, porque senão eu não quero me fazer mal, quero só os bens, os valores. O mestre, tranquilamente, estava meditando, planeja meditar nem mais tempo, e falou para o companheiro, abriu os olhos e falou assim: parece umas joias, umas coisas lá na terceira gaveta da cômoda lá do quarto. E continuou meditando tranquilo. O companheiro, nosso irmão ladrão lá, ficou incomodado, meio sem graça, sem clima, né, para um roubo assim maiúsculo, caprichado. Foi até o cômodo, terceira gaveta, encontrou umas joias, olhou de novo entregado, o mestre estava lá tranquilo, meditando, muito sem graça, meio sem clima, só faltou agradecer, sumiu da casa, saiu correndo. Só que passa um tempo, parece que alguns policiais estranharam o movimento dele e deram o que seria um flagrante. Entraram, perguntaram onde que ele tinha pego aquilo, e por pressão ele avisou, e entra ele na casa e o mestre está lá de novo. Entra os policiais, o dito ladrão, dominado, e o mestre sai de novo, os policiais falam para ele: aqui, mestre, desculpa incomodar, mas você não viu, esse homem entrou aqui e pegou suas coisas aí. Aí o mestre cumprimenta os policiais, vê o companheiro dominado, e fala assim: o senhor confirma, esse homem realmente pegou essas joias, são suas? O senhor confirma que ele roubou essas joias do senhor para nós lavrarmos o flagrante? Ele falou: não, ele me visitou aqui faz pouco tempo, eu estava fazendo meditação. Até peço desculpas não ter podido atender e conversar melhor, mas ele me visitou aqui e tal, e aí parece que ele estava precisando de alguma coisa, eu falei que eu podia pegar lá na gaveta lá e apresentei a ele. Aí o companheiro que pegou ficou meio sem clima, os policiais sem clima, não tinha denúncia, desistiram, porque não caracterizou roubo, se for um presente, e foram embora.
O ladrão pegou e saiu também. Aí passa um tempo no quadrinho, no desenho em quadrinhos, mostra a foto, né? O mestre bem tranquilo no tapete, e o que seria o ladrão, do lado dele no tapetinho, meditando junto com ele. Isso aconteceu na história de Francisco de Assis. Isso é quando Francisco de Assis chegou a estabelecer lá na ordem, né? A ordem dos franciscanos lá. Uma vez em que ele estava ausente, uns companheiros foram lá para poder furtar alguma coisa. Os franciscanos também pegaram uva em propriedades que seriam alheias, porque eles entendem que o mundo é de Deus, né? E depois os companheiros da ordem se gabam junto a Francisco, dizendo: nós espantamos um pessoal que veio aqui, que queria roubar e tal, e Francisco Assis ficou arrasado, igual Jesus, com aquele momento em que Pedro machucou o soldado, né, a sua orelha. Não acredito que vocês fizeram isso com os nossos hóspedes. O hóspede do Francisco não entendeu. Assim. Aí ele pegou os melhores alimentos que tinha trazido e falou assim: vocês vão fazer o seguinte, em nome da nossa ordem do amor do Cristo, vocês vão procurar esses nossos irmãos, vão encontrá-los, e vocês vão servir um banquete para eles e fazer todas as honrarias. Eles foram Cristo praticamente em pessoa que veio até nós. E assim os companheiros fizeram. E voltaram transformados, né? Então nós encontramos, sim, serviu. E eles comem. Eu acho que estavam com fome, viu, Francisco? E vocês agradeceram a eles pela oportunidade de eu servir? Que Francisco os instruiu nesse sentido. Sim, agradecemos e tal. É claro que passou um tempo, os ditos ladrões voltaram lá para seguir a ordem de Francisco de Assis, né? É uma historieta, é mentira? Não. Muitos mestres são pais, são irmãos, são amigos, são professores, são defensores, fazem isto. Se o mundo fizer isso com as pessoas, nós teríamos um outro código de direito, teríamos uma outra noção de propriedade, nós teremos uma outra relação do que chamamos de crime. O delito é complicado? É. Ele é um material que precisa ser trabalhado. Ele é um mal que precisa ser evitado. Mas o malfeitor é nosso irmão em que lugar esteja. Jesus disse para nós visitarmos os doentes, ou consolarmos os doentes e visitarmos os presos. Então, não é um mundo paralelo, não deixam de ser nossos irmãos, e não temos a garantia de que em circunstâncias diferentes a reencarnação nos mostrará, e nos mostrou isso, mesmo que tenhamos esquecido, ou não cogitemos, e nós podemos assumir uma posição dessas no futuro, de delinquentes. Depende do meio, depende do modelo, da convivência, da necessidade, dos motivos, da nossa forma de consciência. Zen em quadrinhos também tem uma outra visita. Um companheiro visita um mestre Zen. Quando chega lá, se surpreende, porque fala assim: mestre, não estou entendendo o seguinte, pode ser sentado, mas sentar, pode sentar no chão. No chão você guarda alimento. Eu falei assim: olha, é muito esporádico aqui o alimento e tal, então não tem lugar para guardar, não. E as roupas, eu tenho essa aqui, eu tenho essa gamela, eu bebo água nela e lavo essa outra roupa para usar. Francisco Cândido Xavier também tinha isso, né? Porque tinha 2 ternos, ele lavava um enquanto usava o outro. Francisco de Assis entregou as roupas para o pai, Tiago Alberione, e disse: eu lhe entrego as roupas, os bens, o legado e o nome. Se para isso se eu preciso disso para seguir ao Cristo. E Saulo de Tarso, depois Paulo também teve que entregar o nome ao pai, porque exigiu que renegasse ao Cristo ou que aceitasse a deserção. Então, são fatos verídicos. Bem, mas o companheiro vai lá e o mestre não tem praticamente nada em casa, ele ficou impressionado com a casa tão singela, sem objetos. Aí o companheiro, como o senhor dá conta disso? Por que você tem tão poucos objetos? E o mestre Zen pergunta a ele: aqui me fala uma coisa a propósito. Você trouxe essa carteira no bolso, não está trazendo nada? Televisor, rádio? Ele falou: não. Ele falou: mas trazendo nada, você veio só com isso aí? Por que você veio só com isso? Ele falou: porque eu estou aqui só de passagem. Aí o mestre Zen disse a ele:
Eu também estou aqui só de passagem. É claro que o pessoal entende, mas vamos lá, só para ficar registrado, né? Gandhi fala que o mundo tem muita fartura. O mundo só não dá conta de prover e nutrir a ganância humana. E Paulo de Tarso registra que o amor do dinheiro é o pai de todos os males. É evidente que a nossa superfluidade é falta para alguém. Francisco de Assis chegou a um extremo de citar assim, é só para quem dá conta dessa, hein? Só para quem dá conta de registrar e praticar é Francisco, né? Ele diz assim: eu roubo toda vez que eu nego alguém que tem menos do que eu. Um presidente do Uruguai, porque aqui, gente, eu não me preocupo com a citação de nome. Político, referencial, cristão, para mim, excelente para mim foi Gandhi. Mas a gente cita alguns ensinos de quem venha. E o companheiro Mujica falou para nós o seguinte, assim, qual o preço desse objeto? Ele fala, custa tanto. É muito dinheiro. Ele falou assim, não custa isso. Olha que interessante a noção dele. Não custa o dinheiro que você paga. O que você deixou de fazer para ter esse dinheiro? Aí você pensa, o tempo, a convivência com a família, o descanso e tal, e vai falando. Pois é, esse é o tempo. O preço que você pagou por esse objeto foi o que você deixou de ter e de fazer para focar, chegar no valor desse objeto. Então, o objeto, às vezes, tem um valor agregado ali que, quando é um grande trabalho, é a renunciação que nós temos. Divaldo diz que quanto mais nós deixarmos de fruir prazeres no plano físico, são flores que vão perfumar e colorir o nosso caminho no plano espiritual, pelos prazeres não fruídos, graças ao amor por alguém mais necessitado do que nós. Mas quando nós temos um apego, um exagero, uma mortificação por causa de um objeto, aí Mujica diz, não é o dinheiro, é o tempo e a escolha do tempo que nós fizemos. Agora saímos dos em quadrinhos. Uma história, Rômulo e Remo. Não são os irmãos, é homenagem a eles que alguém deu esse nome. Os dois caminhavam, franciscanos, e essa é conhecida de alguns, enquanto seguiam, estava vendo uma correnteza, uma água barrenta, muito barro, e um dos dois, Rômulo, percebeu que havia uma moça com um vestido muito longo, branco, e ela estava desesperada, porque ela estava aflita, porque parecia que ela estava apertada em relação ao horário, e ela tinha se arrumado para alguma festa que era muito especial. O vestido era longo e branco, e a água muito barrenta. E ela não sabia como atravessar. Aí o irmão Rômulo interrompe a conversa com o irmão Remo e diz assim, um instante, irmão. Aí ele vai, conversa com a moça, tempos antigos, hein? E conversa com ela, e ele a recebe nos braços, vai com ela até o outro lado da rua, ela fica do lado de lá, agradece muito, e Rômulo volta a caminhada com Remo. Mas daí para frente, Remo ficou, nós diríamos, taciturno, calado, silencioso, acabrunhado, cismado. Ele diz assim, Rômulo, tudo bem, Remo? Bem, sim, irmão, mas eu estou incomodado. Não sei se você se percebe que pode ter procedido mal. Aí Rômulo pergunta, mas o que aconteceu? Ele falou, Rômulo, reflita comigo. Nós somos da ordem sacerdotal, foi isso mesmo. E nós fizemos voto de celibato, ele foi exatamente. Significa que nós não nos envolveremos com mulheres. Sim, é verdade. Aí, dentro disso, você não concorda que você descumpriu o protocolo, o nome hoje seria esse, né? Você não fez uma contravenção, você não pecou, está encarregando uma mulher no meio da rua, com o nosso hábito, com tudo, e está encarregando uma mulher no meio da rua. Pelo amor de Deus, você estava com a cabeça em cima do pescoço. Ele falou, não é isso que eu estou falando, não. Como que você carrega essa mulher no meio da rua?
Aí Rômulo diz assim, olha, mas nós também fizemos o voto da caridade. E ela estava sem condição de atravessar a rua. Quando eu conversei com ela, ela explicou, era uma festa muito importante e ela estava atrasada e preocupada em relação ao vestido. Eu me sensibilizei com isso, me coloquei no lugar dela. Aí eu perguntei se ela me permitia, como se fosse um animal de carga, levá-la até o outro lado. Eu era o servo dela naquela hora. E ela aceitou meu ato de humildade. Aí eu a carreguei. Mas, Remo, você se incomoda se eu lhe disser uma verdade? Ele falou, sem problema, Romulo, pode falar. Realmente, eu peguei aquela mulher, eu tomei nos braços e eu a deixei do outro lado, mas você me desculpa falar, Remo, eu a deixei lá. É você quem a está criando até agora. Acontece muito, né, gente, nos nossos relacionamentos. Alguém nos fala alguma coisa e nós ficamos ruminando, ruminando. Quem falou, às vezes, quem bate, esquece. Quem lembra, é um pretexto que nós arrumamos num provérbio popular, mas é uma maneira de nós ficarmos carregando e nós estamos retroalimentando aquilo. E às vezes a pessoa falou tão sem maldade, tão levemente, tão distraidamente, tão bem intencionadamente, e às vezes usa uma palavra indevida numa frase, num conjunto inteiro de informações úteis, importantes para o nosso crescimento, para o contorno de uma situação, e nós ficamos ruminando. Ali nós estamos esculpindo, né, o ressentimento. E depois nós estamos dando finalização da escultura para que seja o rancor. E o rancor se torna um trauma daquela escuta. O que nós temos que fazer? Depois veio uma expressão, depois fala assim, entrega para o mar. A expressão chegou no momento bom, né? Algumas vezes nós precisamos não registrar ou esvaziar, esquecer, se não der para esquecer, perdoar. Tem o perdão da obediência, que é aquele que a mente participa e encontra as razões para perdoar. A pessoa não sabia o que dizia, não teve má intenção, etc. Mas, às vezes, na hora da briga, realmente alguém quis machucar alguém, pegou seu ponto fraco e falou que não podia. Aí não basta a obediência, nós precisamos da resignação, e a resignação é do plano inconsciente, ela é não racional, ela supera o pensamento racional. A obediência encontra as razões e constrói uma narrativa, um discurso, um pretexto, um motivo racional para perdoar. A resignação não. A resignação só perdoa. Porque aquilo foi um absurdo, foi mal intencionado, foi maldade, quis me destruir. Aí é que entra a resignação. Aí é que entra o perdão importante. Bem, Rômulo e Remo, então. Rômulo só cometeu um ato material de caridade. E Remo precisava se cuidar, porque ele estava com uma carga. Tenho para comigo que nada é impuro, senão para aquele que a vê como tal. Paulo. Próxima história, Gandhi. Até um livro, foi feito um filme, uma adaptação fílmica disso, um curta. Parece-me que aconteceu com Gandhi, se não foi, se torna tradição, tá? Mas dizem que uma vez Gandhi ia subir num trem, né? Eles têm muita ferrovia lá, naquela época tinha muitas ferrovias, e quando estava subindo, alguém tentou roubar as sandálias de Gandhi, mas só conseguiu pegar um dos pés do calçado. Gandhi virou, descobriu quem era, que foi mal sucedido, pegou um, e enquanto o trem seguia seu rumo, seu curso, Gandhi, por um esforço, jogou o outro pé para a pessoa. É um reflexo interessantíssimo, né? Em vez de saltar do trem, eu vou pegar, está faltando meu pé, é um absurdo, ladrão, pega. Ele joga o outro pé de calçado, porque ele pensa no impulso, que o impulso mostra muito do que somos e do que acreditamos, né? No impulso ele deve ter pensado, um pé não vai adiantar. Calçado, preciso dos dois. Eu teria dado, parei por caridade. E quando Jesus fala, então, a quem baixa uma face, oferece-lhe também a outra. A quem te obriga a andar com ele uma milha, anda duas. Parece que Jesus também contava as historietas, né? Chico Xavier. Eis o nosso irmão Chico Xavier dando uma esmola para um companheiro que bebia demais da conta.
ele era famoso na cidade. Algumas pessoas diziam, não dá esmola para ele não, porque vai beber. O Chico pegou e deu o dinheiro. E alguém não deu conta, né? O Chico, pelo amor de Deus, você não sabe o que ele bebe? Eu sei. Ele pediu que é para tal coisa, mas não é não, Chico, ele vai beber com o dinheiro. Ele falou assim, presumir. Ô, Chico, mas você não se incomoda não de ficar dando dinheiro para alimentando o vício? Aí Chico falou para o nosso irmão, meu amigo, eu prefiro que ele beba meio copo de cachaça do que uma dose de veneno. É a felicidade de cada um, no momento de cada um, na necessidade de cada um. E se nós não pudermos ajudar, pelo menos, não coloquemos brasas, né, na mente, na consciência, no caminho, no leito de nossos irmãos. Numa outra situação, havia uma oferta de sopa, né, de alimento, assim, no centro espírita. E algumas pessoas se incomodaram porque disseram assim, gente, nessa fila aí tem gente que não precisa, não, olha lá, o tipo de roupa da pessoa, aquela ali até trabalha, ó, aquele é por causa da avarenta. Sai de casa, tem as coisas em casa, vem aqui para comer, para não ter que usar os mantimentos dela. E havia todo esse juízo na fila, né? Então, como nós vamos fazer? Pode fazer um processo seletivo, tudo isso é importante, é do campo importante da política de assistência social, é um regramento importantíssimo para os critérios de assistência, tudo isso é riquíssimo, mas aqui nós estamos falando do aspecto essencial e dessa excelência evolutiva de alguns espíritos que querem que nós pensemos as coisas com medidas mais cristãs. Então está na fila, né? Se a gente mais, vai dar muito trabalho, vamos ficar aqui muitas horas, vamos fazer seleção. Se quiser, eu falo com ela, que ela não pode ficar ali, não. E falo para aquele outro também. Olha, o tipo de roupa dele não precisa. Aí lá dentro alguém falou assim, um médium comentou assim, olha, Bezerra de Menezes, por causa do conflito e do ambiente da tarefa, está se manifestando e pediu para dizer o seguinte, meus irmãos, preparem o alimento. A fome seleciona. Acabou. Porque é verdade, tem hora que nós sentamos lá, a gente vai dar presente, vai dar brinquedo para as crianças, e vem uma pessoa que fala, mas aquilo ali não é criança, aquilo ali é jovem. Mas está louco com o brinquedo, tem um trauma, tem uma carência, está se sentindo importante. É o hóspede de Francisco, né? De vez em quando, como diz Jesus, se de vez em quando a nossa justiça não extrapolar a justiça dos fariseus, o que fazemos nós de especial? Porque administrar, gente, as grandes civilizações, as sociedades bem postas, organizadas, elas organizam programas. Isso é importantíssimo e é a evolução social. O cristão, de vez em quando, tem que fazer uma leitura, uma percepção diferente. Tem uma hora que tem um familiar conosco, vamos lá. Aí Gandhi de novo, né? Um dos casos de Gandhi que me maravilham. Mas aí, você está falando de quando não pode, né? Esse caso é um trabalho educativo. Chega a mãe com o menino e diz assim, senhor Gandhi, desculpa incomodar o senhor, mas é porque esse menino, eu queria que o senhor conversasse com ele. Ele falou, pois bem, converse sim. Qual o problema? Esse menino não pode comer açúcar. Não pode. E ele come açúcar, adora açúcar, mas ele tem que parar. Senão, mesmo eu falei, vai morrer. Aí o Gandhi pegou, olhou o menino e falou assim com ela, vamos fazer o seguinte, a senhora volta aqui, por favor, daqui a 10 dias que eu converso com ele, conversarei com ele. A mulher ficou aborrecida. Mas, Gandhi, o senhor já está aqui mesmo, foi difícil, é difícil chegar até o senhor. O senhor é tão procurado, tanta multidão. Eu trabalho, custei a vir aqui trazer o menino, conciliar. Moro longe. Eu falei, tá, não, mas daqui a 10 dias eu converso com o menino. Aí ela, meio chateada, pegou, voltou com o menino, pôde voltar em 10 dias. 10 dias depois ela estava lá. Multidão. Aí chegou até Gandhi, como se ele acenou, chegou até ele. Falei assim, senhor Gandhi, o senhor lembra de mim? Tá. Eu lembro, sim, é sobre o menino que não pode comer açúcar, né? Ela ficou surpresa, né? Multidão, lembrou dela. O senhor vai conversar com ele hoje? Perfeitamente. Vamos lá. Ótimo, então tá. Pode conversar. Ó, filho, presta atenção nele, tá? Aí Gandhi pegou, se abaixou e falou para o menino assim, pare de comer açúcar.
Falou assim, prontinho, tudo bem. A mãe ficou desesperada. Gane, não estou entendendo. Olha, eu tenho muita consideração com o senhor, mas não acredito, não. É isso aí que é a conversa? Falei assim, exatamente. Acabou a conversa? Acabou. Senhor Gane, eu não consegui ficar com essa coisa no meu peito, não. Me fala uma coisa. Eu vim aqui 10 dias atrás, pedi para o senhor conversar com o menino, porque ele tem que parar de comer açúcar, pelo amor de Deus. O senhor não conversou no dia, pediu 10 dias, foi isso mesmo. Aí esperei 10 dias. Tive que adaptar o serviço, voltei de novo, caminhei muito, trouxe o menino, preparei tempo para a conversa do senhor com o menino, para o senhor convencer o menino, o senhor pega e fala assim, para de comer açúcar, acabou. Foi isso. O senhor não desculpa perguntar, mas por que você não falou isso o dia que eu vim aqui da primeira vez? Ele falou, minha senhora, porque quando a senhora veio aqui daquela vez, eu ainda comia açúcar. Vamos imaginar um outro planeta, tá? Uma outra condição evolutiva nossa. Quando nós damos o exemplo, o verbo toma um outro sentido magnético. Quando é preciso fazer sacrifício, eu começo a fazer o sacrifício e conclamo as pessoas a se sacrificarem, acontece o que aconteceu com Gandhi através da não violência. Não haverá violência, porque nós somos indianos e somos ingleses, somos muçulmanos, somos hindus, e se não se perder o sermão do monte, nada se terá perdido. Ele já foi nos pontos mais divinos da literatura humana e a praticou. Por isso é que às vezes Gandhi ficava silencioso e a multidão se emocionava e chorava. O sermão dele, às vezes, é demorado, silencioso. E a figura de Gandhi. Isso aconteceu, mas isso é Gandhi, né? Não, Bezerra de Menezes. Dizem que uma vez, uma reunião mediúnica, um companheiro muito complicado se manifestou lá, mas complicado mesmo. Terrível. Daqueles obsessores que... Eu lembro que uma vez estava uma reunião mediúnica, como falou assim, veio uma senhora maravilhosa, que eu faço comida para os meninos aqui no plano espiritual, e eles não são fã, não. Tem o menino aqui, o Geraldo, o Geraldo fala para você, o Geraldo vai vir aqui hoje, mas se eu preparo o Geraldo não é fácil, não. Viu? Nossa, eu quase falei para a dona, vai embora não, fica aí, porque vou ter que conversar com o Geraldo. Realmente era complicado, o Geraldo, mas o amor dela era gigantesco. Nós vamos falar desse amor daqui a pouco, numa outra historieta. Bezerra de Menezes, então, desobsidiando o irmão. Aí começou, né? Falava, não sei o quê, do amor e tal. Aí Bezerra de Menezes chegou um tempão explanando e falou assim, eu não estou sentindo, a fisionomia do médium nem se modifica, eu não sei mais o que eu falo. Aí falou assim, olha, pense na sua mãe. Aí o obsidiado, o obsessor virou e o espírito, através do médium, falou para ele assim, eu queimei todas as pontes das existências que eu atravessei. É mais ou menos dizer o seguinte, eu não ligo para ninguém e para nada. Chegou um ponto em que o doutor Bezerra estava encarnado e falou, meu irmão, eu fiz todo o esforço, eu quero demais, vou orar demais, te amo muito, tomara que Jesus se manifeste em seu caminho, eu creio nisso firmemente, conte comigo e tal, e falou tudo. Aí, quando ele pensou que a questão estava perdida, a entidade falou assim, velhinho, com exceção daquela resposta que eu lhe dei, esse tempo todo que você falou, eu não escutei nenhuma das suas outras palavras. Nenhuma. Eu só vou considerar a possibilidade de mudar de caminho por causa do seu coração. Impressionante. Levar o companheiro para que ele sentisse, visse, testemunhasse, doutor Bezerra de Menezes. O espírito chegou fazendo a leitura. É um daqueles que, se você se complicar, ele que domina você, você entra para o grupo de dominado. Ele não ouviu Bezerra de Menezes, ele percebeu o doutor Bezerra de Menezes. E assim, às vezes, são os polos mães do nosso planeta. Tem pais também hoje. Pais mães e mães pais também. Por vezes, a doutrinação é acompanhar o doutrinador. Quando chega para a reunião, são palavras.
Nesse sentido também de espíritos difíceis, chega até nós. Uma vez um espírito chegou para o Chico Xavier. Ele chegou em forma de diabo. É narrado isso, o Chico comendo. O espírito fez questão de metamorfosear-se, aquela questão da plasticidade do corpo espiritual, que se chama perispírito, e chegou em forma de um demônio, de um diabo. Com tudo, com cauda, com olhar terrível, com chifre, com um jeito de esfumaçado, uma vermelhidão esquisitíssima e com um semblante pavoroso. Ele pensou comigo, vou acabar com a raça dele, vou assustar esse homem, vou matar esse homem do coração, esse famoso médium. Chico Xavier, evidente, estava tranquilo. Aí entra o companheiro, né? Jeito de diabo, apavorante. Chico Xavier pega, olha o companheiro e fala assim: ô irmão, que bom que você chegou. Nossa Senhora, Jesus tinha me dito que alguém ia chegar. Senta aí um pouquinho, vamos conversar. Estou sentindo tanta solidão, estou tão triste, precisando conversar com alguém. Você importa de me ouvir um pouco? Às vezes a gente fica assim tão apertado, querendo conversar, ter um amigo, e ficou contando os casos. Aí disse que o companheiro com o diabo jogou o rabo para o lado, sentou lá na cadeira, ficou lá ouvindo, falou assim, que ninguém falava. Ficou ouvindo. Chegou ao final, falou, meu irmão, obrigado, você vai voltar? Não, pareça mais, gostei demais de você, tá? Ficou amigão dele, perdeu a graça, desfez da fantasia. Chico Xavier. É assim às vezes, né, gente? Professor, primeiro dia de aula, chega um daqueles meninos que você olha por fundo, assim, falando, meu Deus do céu, porque a mente era assim, nós temos valores, nós temos preconceito, pré-conceito, o conceito anterior. Então, nosso desafio de olhar o irmão que está nele, o anjo que está naquela criatura que se manifestará, porque os protetores deles têm a face voltada para o céu durante todo o tempo, e se nós tivermos essa primeira concepção, esse treinamento do olhar, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz. E esse era o exercício de Francisco, com o fogo, com a doença, com a morte. Por isso é que para Francisco, na historieta, apareceu Jesus em forma de leproso, ranceniano. Ele tinha medo. Ele tinha não é medo, uma repulsa, uma coisa assim inicial. Aí quando o franciscano quando aparece o ranceniano a ele, Francisco recuou. E o ranceniano, percebendo-se disso, falou: tens medo, cavaleiro do Cristo? Aí ele despertou. Como assim? E ele fez as pazes com aquele que seria uma repulsa, um trauma, um medo. E tendo abraçado o irmão ranceniano, descobriu nele a figura do Cristo transfigurada. Por isso, Francisco, lá na frente, entra num lugar, quase ninguém entrava, é uma historieta que contando. Tinha um irmão lá, ranceniano, que o menor das doenças dele era do corpo físico, porque ele era insuportável, intragável, inaudível, sem censura. Ele xingava, disseram que ele era terrível, xingava, jogava as coisas nas pessoas, e ele era muito... ele tinha um cheiro muito nauseante. As suas pústulas, as suas feridas eram agravadas pela falta de cuidado. Ninguém dava conta de cuidar dele, porque ele agredia. E o seu mau humor piorava as situações, então ele retroalimentava, e Francisco de Assis se oferece para cuidar dele. E o pessoal, não vá, Francisco. Aí Francisco pega e entra no lugar e vai limpar, mas ele prepara antes umas flores, uns perfumes. E o irmão xingava e batia nele e ele limpava o irmão. E o irmão xingava e batia, tentava, surrar, puxar. Então, e Francisco de Assis, no maior amor, cuidando do irmão. A resistência do irmão ruiu, não deu conta. O que é a muralha de Jericó para dar conta do amor de Francisco? As muralhas do irmão desmoronaram. E ele chora. Assim como André Luiz fala, né, que Chico Xavier narra, que eles esperavam o surgimento do Filho de Deus, que era André Luiz, que estava revoltoso e depois amoroso. Aí o irmão, a criança de Deus, se manifesta através daquela aparência de corpo pustulento, daquele verbo agressivo, que encontrou o amor e se rendeu a ele. É assim que Gregório se rende ao amor de Gúbio. É assim que a mãe de Gregório, no plano espiritual, no livro Libertação, diz... Ele diz, venha, pegue suas armas. E ela diz, eu só tenho como armas o amor com que eu sempre te amei. Então, o que Francisco fez? O que a mãe de Gregório fez?
O que fizeram para o André Luiz é que ruiu o que seria uma situação de ódio. Então vamos a Sócrates, né? Sócrates. Sócrates está encarcerado. O carcereiro zomba dele. Acho um absurdo. Ele não sabe, eu estou maior do que ele, porque ele está preso, eu estou livre, eu sou carcereiro, eu tenho a chave. Aí ele não resiste a fazer uma provocação, né? Com as chaves. Ele disse: se eu quiser, eu posso libertar você. Exibicionismo, ostentação, falsa superioridade. Sócrates, tranquilo, tão tranquilo quanto quando bebeu a cicuta, que era o veneno, e foi morrer na frente dos discípulos. Mas você bebeu a cicuta, não tinha que beber. Você é a lei. Eles disseram que você poderia ficar liberto. Eu falei, mas é a lei, então mudem a lei. Se não mudar a lei, eu cumpro. Mas você vai morrer. Eu falei, isso aqui não é Sócrates. Isso aqui não é Sócrates. O corpo não é Sócrates. Mas aí o carcereiro disse, se eu quiser, eu posso libertar você. E Sócrates responde a ele: meu irmão, como pode você me libertar se os meus escravos são seus senhores? O carcereiro tinha vícios, tinha apegos, tinha defeitos, e Sócrates era livre. O Sócrates que disse, isso aqui não é Sócrates, morrendo, depois de beber a cicuta, fisicamente morrendo, ele também disse, se isso aqui não é Sócrates, quem está aqui dentro não é Sócrates. Grandes espíritos estiveram encarcerados, estiveram presos. E às vezes quem está fora é que está preso. As historietas têm isso, elas dizem umas coisas parecem óbvias, outras reveladoras, mas elas marcam, porque são de profundas verdades. Do ponto de vista do temperamento, diferença entre Santa Teresa Yang e Santa Teresinha Yin. Santa Teresa Yang, hoje é véspera, recesso, né, gente? Para quando estiver assistindo no YouTube, depois vai saber que hoje é o dia 11 de outubro, véspera de 12 de outubro, Semana das Crianças, Dia dos Professores, Nossa Senhora da Aparecida e tal. Então, Santa Teresa de Ávila, temperamento, gênio, yang, forte, direto, igual Emmanuel, igual Paulo de Tarso, esses espíritos mais diretos, né? Allan Kardec. Paulo está. Aí ela foi comissionada, ela foi encarregada por Jesus a levar cumprir uma missão importante num lugar muito distante, muito longínquo. E ela foi, né? Caminhou. Era muito longe, ela resmungou muito, porque que lugar longe que Jesus amou, pelo amor de Deus. Hoje há pouco tempo diria assim, não, lá no Caixa Prego, lá nos Cafundós, onde Judas perdeu as botas, não sei quem vai assistir o YouTube, né? Você vai entender isso, o que significa lá no Caixa Prego. Tonga da Mironga é longeão mesmo. E ela indo. Quando ela estava chegando aliviada, a ponte que estava sobre o rio havia desabado. Teria que ser a travessia pelo rio. Aí ela perdeu a paciência. Diríamos que foi a Padical. Foi a gota d'água, literalmente. Ela pegou e resmungou com Jesus, que ela escutava, né? Assim como Joana d'Arc. Aí ela teria dito a Jesus assim, o Senhor me manda para esse fim de mundo aqui, quando eu chego aqui, essa ponte está caída. O Senhor não podia pelo menos ter, o Senhor é poderoso, o Senhor não podia pelo menos ter mantido essa ponte aqui, não, para facilitar o finalzinho. Aí a voz diz ela assim, mas é assim que eu trato os meus seguidores. Santa Teresa de Ávila resmungou para ele assim, e é por isso que o Senhor tem tão poucos. Puxou um pouco assim o hábito, saiu atravessando o rio mal-humorada, xingando, resmungando. Boníssima, muito franca, excelente, santa, iluminada. Santa Teresinha, que tem o mesmo nome, é Santa Teresinha do Menino Jesus, que é espírito uma vez no convento, naquele revezamento que faziam da culinária da cozinha, uma das irmãs encarregadas que cozinhava muito mal falou assim, eu vou fazer ovo, que é mais fácil, que eu não sei cozinhar, é minha vez, não sei receita, não sei essa leitura de receita, e fez ovos. E ela perdeu o tempo dos ovos também, os ovos queimaram. E eram os ovos que eles tinham no dia, o pessoal da pobreza, né? O cheiro já desanimou, metade das freiras já desanimou terrivelmente.
Santa Teresinha do Menino Jesus sentiu náusea, porque ela detestava ovo queimado. A cozinheira, muito sem graça, e sabia que era a refeição que tinha, saiu servindo, mas falou, Deus me ajude, meu Deus do céu, tomara que o pessoal não xingue, mas não teve jeito. Xingaram. Você fala, ovo, só não queimar o ovo, você queimou o ovo, o nosso ovo. E, Santa Teresinha do Menino Jesus consigo falar assim, eu não vou reclamar, alimento é tão importante, gente, tanta gente passando fome, mas custando chegar a vez dela, e com muita fome, com muito esforço, ela começou a comer o ovo. Aí ela pensou consigo assim, eu não vou fazer cara feia, porque é o alimento que o Senhor me oferece, que a irmã me preparou. E ela pegou e comeu os ovos, fez um esforço imenso para fazer uma cara de satisfação, de prazer, mas comeu quase passando mal, fez um esforço gigantesco, as irmãs ficaram impressionadas com que você dá conta e tal também. Aí a que tinha feito os ovos foi chorar na cozinha, mas arrasada, e chorava. Nossa Senhora, que vergonha, que arrependimento, que tristeza. Ninguém gostou dos ovos, só a Teresinha que gostou. Ela ficou tão grata, Santa Teresinha, que diz a história e a verdade, que depois de uma homenagem a essa atitude de Santa Teresinha, ela Santa Teresinha companheira foi aprendendo a cozinhar, mas por uma homenagem, falou assim, só Santa Teresinha que gostou, só a Teresinha de Jesus que gostou dos ovos. Aí, como prova de carinho, como sinal da amizade, todas as vezes que ela cozinhava, ela queimava os ovos para Santa Teresinha e os servia. E Santa Teresinha ficou durante muito tempo comendo ovos queimados para não deixar a irmã sem graça. Racionalmente, a gente fala racionalmente, não, tinha que falar, é um absurdo para o crescimento dela, aprender a cozinhar, só avisar, não quero mais, enjoei, cansei. Mas ela perde a santidade. Por isso é que Francisco de Assis, às vezes, quando ia comer, nós não entendemos, ele colocava cinza na comida. Para nós é loucura. Mas nós estamos falando de santos, nós estamos falando de espíritos iluminados, nós estamos falando de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Gandhi, de Teresinha, de Madre Teresa. É deles que nós estamos falando. Livre-arbítrio é fatalidade. Não, vamos lá, vou acelerar para dar tempo, tá, gente? Quero experimentar alguns exemplos aqui, bem. Dalai Lama, desculpe. Um companheiro queria ser um Dalai Lama, ser um iluminado, seu espírito evoluído e tal. Aí ele se inscreveu num convento lá para fazer o exercício e aí ficou sabendo que a disciplina lá, a iniciação era muito severa. Eles diziam, vocês falavam o seguinte, olha, nosso primeiro regulamento é o seguinte, nos 3 primeiros anos, a cada ano você vai poder falar só 2 palavras. É a nossa técnica de silêncio, de reflexão. A cada ano, 2 palavras. Aí ele começou. Que arrependimento. Tipo o Marcos, quando tentou seguir a Paula e não deu conta. E ele tentava, e trabalhava. E deu uma trabalheira fora do comum, cansativo demais da conta. E a comida era péssima, dificílima. Aí, primeiro, eles passou um ano e esperaram as palavras do iniciado. Ele falou, quais são as suas 2 palavras sobre o seu ano? Ele falou assim, muito trabalho. Pois bem, estão ditas as palavras, pode voltar. E continuaram com muito trabalho, continuaram sobrecarregando o companheiro. E a comida cada vez pior. Chega no final do 2º ano. Vamos colocar 4 anos para chegar na didática, tá? Quais são as suas 2 palavras? E ele diz assim, comida ruim. Tudo bem, estão ditas as suas palavras e volta para o exercício do 3º ano. E trabalhava demais e comia comida difícil, o trabalho não parava. Quando ele ia dormir, era uma cama de pedra. Ele estava com problema de coluna, ele já estava todo doído, já estava comendo mal e trabalhando demais. Eu vou morrer, meu Deus, isso é uma tortura. Aí chega ao final do 3º ano. Faz suas 2 palavras, cama dura. Ele falou, pois bem, estão ditas suas 2 palavras, pode voltar ao silêncio. Chegou no 4º ano, trabalhando demais, comendo mais, cama de pedra, dor na coluna. Então, tá, quais são as suas 2 palavras? O irmão pegou e falou assim, eu desisto. Aí os mestres falaram assim, ótimo, ficamos muito felizes com a sua decisão. Porque desde que você chegou aqui, você só tem feito reclamar. E foi dispensado a iniciação. Por outro lado, uma senhora chegou e falou assim, esse menino é o Dalai Lama. Chegou lá,
E falou assim, quando é assim, eles confiam a um monastério, né? Chegaram lá e colocaram, falaram assim, senhor, este menino eu tenho impressão, por uma série de manifestações, que ele é um Dalai Lama. Aí ele, o monge, o responsável lá, olhou e falou assim, talvez seja, tudo bem. Ele vai poder fazer a iniciação? Sim, sim, pode deixá-lo aí, pode aguardar. Eu fico com ele? Não, não, pode deixar conosco. Aí o menino sentou-se lá, ele fechou a porta, a mãe foi embora. 2 horas, 3 horas, 4 horas, a noite inteira, o dia inteiro, outra noite inteira. 2 dias depois, o monge abriu a porta, o menino estava sentado lá. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Pode entrar. Obrigado, senhor. Entrou. O monge disse, pensou consigo, talvez ele seja mesmo um Dalai Lama. Coisas do Oriente. Terminando dentro do nosso tempo, fatalidade e livre-arbítrio. Uma história de livre-arbítrio, uma história de fatalidade para fecharmos o nosso tempo. A da fatalidade é de Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Um homem bilionário, tem uma visão da Dona Morte com a foice, e a Morte diz a ele assim, ele apavorada, eu sei quem é você. Foi exatamente. O que significa? Eu vou levar você amanhã às 16 horas. Me só lhe avisar antes. O homem ficou apavorado. Ele era milionário, ele era novo. Ele era apegado às coisas terrenas, tinha pelo prazer. Desesperado, ele resolveu fugir. Converteu seus bens nas possibilidades e foi para o aeroporto. Pegou um avião, que no outro dia, às 16 horas, a Dona Morte ia buscar, ele falou, vou fugir. Aí pegou um avião, chegou no lugar, terminou o combustível, pegou um jipe, pagou um pessoal, armou uma balsa, correu bastante, chegou a um deserto, não tinha veículo, correu, 15h56, 15h57, 15h58, 15h59, quase 16 horas, quando ele estava chegando, ele percebeu um lugarzinho assim, como fosse uma duna, né? Tinha uma outra pessoa viajante lá, sentado, ele esbaforido, sentou do lado do companheiro lá em cima da duna, sentou-se em cima da duna. Dona Morte, 16 horas, virou para ele e falou assim, puxa, achei que você ia se atrasar. E o livre-arbítrio? Um pastor era famoso, ele tinha uma fé extraordinária, um testemunho, um exemplo de fé. E aí veio a notícia para a cidade que, semelhantemente à situação de Noé, haveria um dilúvio avassalador sobre a cidade. As pessoas ficaram apavoradas, lembraram do caso de Noé, e Ló, e começaram a se preparar para fugir, aquele desespero todo. E ele pensou, isso é uma provação, porque eu estou aqui, Deus resolveu mandar uma provação para a nossa fé, para a minha fé. E disse aos seus seguidores, vocês permanecerão. 1000 cairão do seu lado, 10.000 cairão do seu lado, mas você não cairá. E as pessoas fugindo, e a chuva começou torrencial, fugindo. Aí as pessoas diziam, pastor, vamos fugir. Não, o Senhor está provando a minha fé até o último minuto e depois ele me trará a salvação. E eles fugindo. Aí pegaram o carro. Pastor, tem um lugar, entra aqui. Falou, não ficaremos. E devotos, alguns ficaram, vários foram embora. Como a chuva subisse muito, veio um barco. Pastor, venha conosco, o senhor vai morrer. A cidade está sendo destruída e o volume de água só aumentando. Aí vários dos discípulos deles falaram assim, ó, tudo bem, pastor, temos crença no senhor, mas estamos com medo. E entraram no barco e foram embora. Ficou só o pastor, num telhado da igreja. Ele falou, no último momento, Deus me dará a salvação. Quando a água chegou na altura do pescoço dele, chegou um helicóptero. E o pessoal, pastor, ficando sabendo que o senhor estava para trás. Pelo amor de Deus, entra nesse helicóptero agora que o senhor vai morrer. Ele falou, não vou, Deus está me testando. No último momento, ele vai glub. Morreu. Quando chega ao plano espiritual, Jesus olha para ele. Ele fala, que papelão, hein, senhor? O senhor está achando que você vai me salvar? Eu era exemplo de fé aí, aconteceu o que e tal. Pois é, morreu. Achei que você ia me salvar.
Você não podia ter feito alguma coisa para me salvar, não? Se me deixar morrer desse jeito, aí Jesus falou para ele. E o aviso do dilúvio, e o aviso das pessoas, os carros que eu mandei, o barco que eu mandei, e no final mandei até um helicóptero. Livre-arbítrio, fatalidade. Quem ler a história de Jonas vai entender. A historieta está cheia. Gente, o que queríamos dizer por final o tempo acabou aqui. Davi, Tobias, Moisés, Elias, Eliseu, Madalena, Dimas, o bom ladrão, os discípulos de Emaús, Daniel e os leões, José do Egito, todos são historietas maravilhosas. E qual foi o maior contador de historietas? Que chamamos parábolas, bom samaritano, o sepulcro aberto, a dracma perdida, o filho pródigo, o semeador, o administrador infiel, a parábola dos talentos e o Messias. Por que vocês procuram entre os mortos o que está vivo? Agradecemos a todos. Tomara que algumas historietas valham para alguns, que valham para todos, tá? Abraço e nos confiamos ao nosso amigo Demóstenes. Hoje é atípico. Não, sensacional. Eu já na quarta historieta, eu comecei a pensar assim, e quanto de nós, agora no finalzinho você fechou, foi citando, Né? a narrativa aí, A intenção é ser útil. não tem historieta para contar também, né? Tipo, será que nós temos sido referência em alguma história de alguém? Eu acho que sim, né? Então... O final aqui era, e as nossas historietas? Pronto. E as nossas parábolas? E os nossos testemunhos? E os nossos vexames? Isso. E as nossas tiradas? E as nossas intuições, insights? Parabéns, Demóstenes, você completou. Ó, e não combinamos, hein? Pois é, ótimo, você me lembrou. Então, muito obrigado. Então era isso. Então, acho que foi... Eu captei a mensagem, né? Obrigado mais uma vez, grato por esse momento muito abraço a todos. Ai, gratidão, chefe. Da saudade quando você citou Maurício de Souza. Nossa, quantos anos! Eu falo dos clássicos. Maurício de Souza. Nossa, delícia! Lembrei quando eu comecei no Consolador, que você usava muitas histórias. Que delícia! Eu uso os clássicos. Né? Pateta. Isso é maravilhoso. Ai, delícia. Que bom. Obrigada. Tudo muito maravilhoso, muito proveitoso. Que delícia. Reflexão para a semana, para o mês todo. Era o objetivo. Que bom. Fico feliz, tá? Muito feliz. Temos na paz de Jesus. Obrigado mais uma vez. O nosso horário avançou, mas... Valeu, verdade. Bacana, né? Fiquem com Deus, tá? Tchau, turma. Obrigado, chefe. Boa noite, pessoal.